Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História e Geografia. Vamos relembrar um pouquinho daquela aula passada? Então vamos lá. O calendário, a gente já tinha visto o calendário. Ele é um sistema que permite a gente medir ou representar graficamente o passar do tempo e como ele é organizado. Existem vários tipos de calendários, a gente também viu isso, que os calendários eles têm várias formas, depende de quem fabricou, né, de quem fez ele. Ele faz uma contagem dos anos, dos meses, da semana e dos dias. E vamos ao nosso calendário. Olha só, aqui é a gente já viu que é o mês de abril do ano de 2020. A gente já viu que a maioria dos anos, dos meses, são 4 semanas. Alguns são de 30 dias, outros de 31. E tem fevereiro, que se ele não for um ano bissexto, ele vai ser de 28 dias. Então aqui a gente está no mês de abril de 2020, hoje é dia 23, uma quinta-feira. Aí a gente viu mais ou menos o formato de como é o calendário. Eu falei com vocês que cada um tem um formato diferente. E vimos também que esse mês de abril é o mês da Páscoa. A gente viu significados, viu alguns símbolos que representa a Páscoa, não é verdade? Mas o mês de abril, ele também tem outras comemorações, como também o dia do livro infantil, o dia do índio, tem o dia do Tiradentes, tem o descobrimento do Brasil e o aniversário de Brasília. E isso mesmo, a Brasília é a nossa cidade, não é verdade? É a capital do nosso país, do nosso Brasil. Então eu trouxe para vocês um livrinho bem legal que ele conta um pouquinho de como é Brasília hoje, atualmente, de como são os monumentos, ele também mostra um pouquinho das cidades e eu queria compartilhar com vocês. Então, o livro, ele é dividido em figurinhas. Ele já foi feito, né? É um livro que eu tenho aqui na minha casa, já foi usado, mas eu queria compartilhar com vocês. Então, aqui ele começa com o hino oficial de Brasília. Aqui ele mostra a bandeira de Brasília, né? Do Distrito Federal. Aqui o brasão. Aí ele tem também, ele conta um pouquinho sobre a retrospectiva de Brasília, onde tudo começou. Então começou em 1751 e ele vem mostrando ao passar do tempo. JK, que foi quem criou Brasília, né? Foi quem teve a ideia de mudar a capital para cá, porque a primeira capital não era Brasília, era Salvador, depois foi Rio de Janeiro e por último ficou Brasília. Então ele mostra alguns prefeitos, alguns governadores, aí os primeiros habitantes, que foram, né, os candangos. Aí ele mostra o plano piloto, um mapinha do plano piloto. Aqui tem o Palácio do Itamaraty, a Cidade do Poder, aí tem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, as regiões administrativas, que são onde são as cidades que antigamente eram cidades satélites, não existe mais, hoje em dia são regiões administrativas. Aí tem um pouquinho, fala sobre cada uma, né? Guará, Taguatinga, Sobradinho, Paranoá, Itapuã, que aí antigamente se consideravam como cidades satélites, hoje já são regiões administrativas. Aí tem um museu histórico aqui também, a praça, uma pracinha aqui, as residências oficiais do Palácio da Alvorada, e aqui vem com algumas curiosidades, que são as arquiteturas de Brasília. Aí, conceito de superquadras, as superquadras lá na Asa Sul e Asa Norte. Vem o turismo, aí mostra aqui pra gente, o Memorial JK, muito lindo, já conheci, vale a pena visitar, quando tudo isso passar, vocês visitarem com a família de vocês. Aqui é o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Tem também o IP, que é uma das marcas registradas de Brasília. Brasília tem vários IPs de várias cores, tem rosa, roxo, branco, muitos IPs variados. Aqui tem os museus, esse é o Museu Nacional da República, tem o Museu dos Valores, que foi onde nós fomos ano passado, acho que vocês com certeza devem lembrar. Os parques, tem o Parque da Cidade e aqui o do Jardim Botânico. Aí na saúde ele mostra um pouquinho do hospital, esse aqui é o Sara Kubitschek, a UNB na parte da educação, a Universidade de Brasília, o transporte de turismo e comércio, de indústria e comércio, mostra o metrô de Brasília, mostra alguns brasilienses, né? E aqui o Lago Paranoá, tá vendo, Que lindo? Aí tem a parte dos esportes, do Estádio Nacional.
Tem também a catedral, que são a parte mística de Brasília, né? A igrejinha, aqui o Templo da Legião da Boa Vontade. Aqui a vida cultural, aqui é um teatro nacional, aí mostra alguns monumentos de Brasília. Aqui, ó, a gente tem mais monumentos. Esse aqui é a Torre de TV, essa é a Torre de TV digital, que fica bem próximo aqui do Paranoá e do Itapuã. Outros pontos turísticos também, tem o Banco Central, que é onde mexe com essa parte das finanças. Tem a Ponte JK, que a gente também já passa muito, né? E, por fim, mostra o mapa do Distrito Federal, de uma parte mais resumida. Então, foi isso. Eu adorei compartilhar com vocês um pouquinho e lembrar como é essa nossa região. Então, esse mês também comemoramos o aniversário de Brasília. Foi um prazer conhecer Brasília um pouquinho com vocês, mesmo que por imagens. São monumentos muito bonitos, né? Dessa nossa cidade tão linda, que é a capital do nosso país, do Brasil. E que bom conhecer melhor essa linda cidade. Que orgulho, não é? Então agora nós vamos conhecer outros instrumentos para medir esse tempo. Lembra que a gente começou com o calendário? Agora a gente vai continuar. Vocês sabem que o tempo ele vai passando e a gente vai percebendo como algumas coisas, como o tempo passa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente plantou o girassol, vocês observem que ele não estava igual ele estava na semana passada. Ele com certeza teve uma mudança. Então assim acontece como várias outras coisas. Eu trouxe outra coisa aqui para mostrar para vocês. Olha só, o meu girassol como ficou. Tá vendo que o tempo passou? Quando eu plantei ele era só uma semente. Olha como é que ele já está. Então a gente consegue ver essa passagem de tempo através do girassol, mas também tem outro jeito da gente medir essa passagem do tempo. Olha só, uma foto minha do meu batizado, lembra que eu fiquei devendo para vocês? Aqui eu tinha 5 anos de idade. Era bem pequenininha. Aí tem o padre, tem a minha irmã, minha mãe, meu padrinho. Então aqui eu estava com 5 anos. Então a gente consegue observar como o tempo vai passando. Aí tem outro aqui também, do batizado, que aí já mostra as outras pessoas, minha madrinha, uma visita. Aí aqui, ó, eu já estava com 16 anos. Olha só, vamos ver como o tempo passou? Olha só como mudou. Aqui eu tinha 5, aqui eu tinha 16. Então o tempo, ele foi passando. E aqui, ó, foi quando eu me formei para poder ser professora. Aqui eu já estava com 26 anos. Então a gente percebe como o tempo vai passando, como as coisas vão mudando. Olha só, como ao longo do tempo vai passando, a gente pode observar, nem que seja com o girassol, seja com fotos ou com calendário, mas a gente viu que o tempo passou. Então, as fotos, elas também podem servir pra gente ver essa passagem de tempo, né? Serve como lembranças, mas também pode mostrar pra gente como feito essa passagem do tempo. Então vocês viram foto de quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 16 e quando eu tinha 26. Então foi uma passagem de tempo, não foi? Então olha só, eu trouxe para vocês alguns instrumentos de medir tempo e eu vou mostrar para vocês. Então, para controlar, vocês já perceberam que quando tem um atleta que ele está em competição, né, seja em natação ou na corrida, eles precisam medir o tempo. Então, para eles precisarem saber que precisa fazer essa medição de tempo, foi necessário ter uma precisão. Precisava ter aquela precisão para saber quem era o primeiro a chegar, quem era o último a chegar. Então, para isso, eles inventaram um relógio especial, que é o cronômetro, que é aquele que a gente mede quando a gente vai fazer alguma coisa. Se vocês pegarem o celular da mamãe, ou do papai, ou da tia de vocês, de alguém da casa de vocês, e vocês colocarem no cronômetro, vocês vão ver que ele vai marcar um tempo, e esse tempo, ele tá mostrando a passagem do tempo ali, então eles inventaram esse tipo de relógio para poder marcar isso para os atletas que estão em competições, ou qualquer outro tipo de tempo que precisa marcar. Então, olha só. Os relógios mais comuns utilizados são os relógios de ponteiros, tá vendo? Ó? Os de ponteiros são os relógios de ponteiros. Tem vários tipos, ó, de ponteiro. E também
são utilizados também, ó, os digitais. Ó, os digitais, perdão, que são aqueles que marcam mesmo com os números. Esses, os de ponteiros, ele é mais complicado para a gente ler as horas, porque a gente tem que ver os ponteirinhos, não é verdade? Esse digital, ele já tem uma leitura mais fácil de se fazer, já é mais fácil para vocês que estão começando agora a entender essa parte do sistema de medidas. Esse é um relógio mais fácil de ver. Na nossa sala, nós temos um desse, não é verdade? Para poder a gente ver os horários, qual é a hora de fazer atividade, qual é a hora de ir pro parque, qual é a hora de ir pro lanche. Então a gente precisa, com certeza na casa de vocês, alguém da família também deve ter relógios, porque a gente precisa medir. Hoje em dia também o celular também tem horas, né? Então, quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar, ou quando a gente vai levar alguma coisa, alguma encomenda, ou quando a gente tem algum compromisso, a gente sempre vai usar um relógio, na verdade? Isso a gente está medindo o tempo, os meses, os anos, os minutos, os segundos, tudo são formas da gente controlar esse tempo. Então, antigamente, as pessoas, não existia nada disso aqui, não existia relógio de pulso, nem digital, nem o de ponteiro, não existia cronômetro. Então, as pessoas se baseavam no sol. Então, se eles viam assim, se tem sol, se o céu está azul e está claro, é dia. Se está escuro, é porque já é noite. Então, era a forma que eles tinham para poder medir esse horário, esse tempo, né? Fazer esse instrumento de tempo, ele usava o sol. E foi assim que passaram a dividir os dias e a noite em 24 horas. Então, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês alguns desses instrumentos. Temos outros também, né? Temos aqui, ó, o relógio de pulso, que eu já mostrei para vocês, que esse, ele diferencia, ele tem desse tamanho, esses são masculinos. Mas também tem os femininos, que são menores. Então, assim, ó, tem esse também, ó. O ponteiro menor, ele registra as horas. E o maior indica os minutos, tá? Então, assim, a gente consegue se basear de acordo com o tempo. Então, algum deles, esse aqui é pilha. A gente usa pilha para poder ele funcionar. Esses são baterias, bem pequenininhas, para poder conseguir usar. Também a gente sabe que o relógio ele faz uma passagem, né? Ele vai girando e vai contando as horas do dia. Essa parte vai ficar mais para frente, porque ainda não está na hora, né? Mas mais para frente a gente vai falando um pouquinho mais sobre o relógio. Então, o tempo também pode ser medido por agenda. Sim, sabe aquela agenda que a gente usa na escola? Pois é igualzinho. É a mesma coisa, a gente usa agendas na escola para poder a gente marcar o tempo. Não tem? Quando vocês chegam, a gente vai fazer a agenda. Se não é a Miss Mari ou é a Miss Ângela, elas colocam a data. Para quê? Para a gente saber que foi usado naquele dia. Então, assim, ela registra o dia a dia da nossa escola, como foi aquele dia, quantas vezes vocês foram ao banheiro, se vocês foram ao banheiro, no caso de banho, quem tomou banho. Então, ali, ela também é um instrumento de medir também esse tempo, que é aquele tempo que nós estamos na escola. A nossa a gente usa também para recados, e existem agendas de vários modelos. Então, esse é um modelo que eu tinha aqui em casa e eu queria mostrar para vocês. Então, vem com a capa. Aí, ó, geralmente, as agendas, elas têm calendário. Essa aqui, ó, ela tem um calendário, deixa eu mostrar para vocês. Ela tem o calendário de 2019 em cima e o de 2020 embaixo. Então, aqui já tem um calendário do ano inteiro, para a gente conseguir ter esse controle. E aqui embaixo do próximo ano, que é de 2020. Então, aí ela vem, mostra um pouquinho também, dá algumas dicas de português, ó, de algumas partes da gramática do português. Cada agenda é diferente, tá? Cada uma ela vai ser feita da maneira que o fabricante colocou lá, com as normas dele. Então aqui o horário, para colocar o horário, lembra que na segunda-feira a gente tem aula de formação, tem aula de português, de matemática. Aí cada dia vai mudando os horários, então aqui também tem para marcar. Aí que vem um pouquinho com os direitos da criança, declaração dos direitos das crianças.
Aí aqui, ó, vem também Libras, falando um pouquinho Libras. Tem algumas agendas que mostram o hino nacional, que mostra as regras da escola, como a escola rege, né, o regimento interno da escola. Aí essa daqui, ó, ela não é igual o da nossa escola. Ela vem com a data, pra gente colocar a data lá em cima, aí pra gente marcar o dia da semana, qual é o dia da semana, se é domingo, segunda, terça, né? Se é na escola, a gente vai usar geralmente de segunda a sexta. Então ela vem falando, e embaixo tá assim, ó, comunicados. Aí aqui é onde eu escrevo na agenda, se tiver algum recado para a família de vocês. E embaixo ele tem falando assim, ó, circular, pagamento, passeios e convites. Serve para também para eu marcar qual o tipo de recado que está indo lá, qual o comunicado. Aí lá embaixo tem a assinatura do responsável, que é muito importante, que é quando eu sei que os pais de vocês olharam as agendas. Então, aí vão se repetindo, ó, as páginas vão se repetindo. A de vocês é um pouco diferente dessa, mas é um modelo de agenda também que a gente também pode ver e avaliar. Então, eu fico por aqui. Tomara que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. Eu adorei. Então, partilhar com vocês esse pouquinho dos meus conhecimentos e espero que vocês tenham gostado. Vamos relembrar? A gente aprendeu o calendário como instrumento de tempo. As fotos também servem para a gente ver como tem essa passagem de tempo. O girassol também mostrou para a gente como tem essa passagem de tempo. Tem o relógio digital, tem o relógio analógico, tem as agendas, que tem outra agenda aqui também, né? Mas ela é muito parecida com essa outra, então eu não mostrei para vocês. Então, existem vários tipos de instrumentos de medida de tempo, nós vimos. Agora, vocês vão fazer a atividade de vocês, que eu enviei, e vão arrasar. Eu tenho certeza que agora vocês estão super preparados para fazer essa atividade. Lembrem dos dias da semana, lá na atividade também vai ter. Caprichem com bastante cores o desenho de vocês quando vocês forem pintar. No mínimo 5 cores, lembra do nosso combinado em sala, tá? Sou muito orgulhosa de vocês, estou sabendo que vocês estão fazendo as atividades tudo muito bonito com capricho. Então reservem esse momento para vocês capricharem, cuidarem de tudo direitinho aí. E tchau, até a próxima!